Devagarinho outra vez e vou tirar os excessos de resina que ficaram aqui para não formar alívio, ó. Considerações importantes. Temos algumas considerações que a gente precisa levar e quando você for fazer, acesse as considerações, a gente vai deixar um PDF com essas considerações, leia e fique esperto, porque se você errar algum passinho desse, o seu alinhador não vai sair legal, ok? Quais são as considerações importantes? A gente sempre utiliza a placa de 1 milímetro, acetato de 1 milímetro. Ah, mas vocês não usam acetato 0,6, depois vai aumentando, gradual. Na nossa, a doutora Elizabeth, nos estudos, ela verificou que não tem necessidade de, quando a gente faz o setup, entrar com uma placa mais fina e depois aumentando a espessura dela. A de 1 milímetro, ela funciona numa boa, então você pode fazer o setup e fazer uma placa de 1 milímetro, assim você diminui o seu estoque de placas, porque senão você tem que fazer uma 0,6, depois uma 1 milímetro, aí no próximo movimento, uma 0,6, depois uma 1 milímetro. Estou falando isso para vocês porque tem algumas técnicas de alinhador que usam placas mais finas e vão aumentando as espessuras. A gente percebe que não tem necessidade. Por quê? Porque nossas movimentações são pequenas. A cada tempo a gente faz de 1 a 2 milímetros no máximo de movimentação em cada dente. Então não tem problema, você pode pôr uma placa de 1 milímetro direto, seu paciente não vai morrer de dor, não tem problema, ok? São progressivos, os setups são progressivos. Se você tem um lateral, ele tá lá quase 5 milímetros vestibularizado, você não vai pegar esse lateral e jogar de uma vez para a lingual. Primeiro que o seu paciente não vai aguentar de dor, segundo, a placa não vai encaixar se for uma movimentação grande. Então os setups eles têm que ser progressivos. Então você tem que ter uma noção de o lateral tá 5 milímetros, eu vou demorar 3 placas para ele conseguir chegar mais ou menos onde eu quero, 3 a 4 placas, porque é 1 a 2 milímetros por placa, não dá para fazer de uma vez só. Isso já explica para o seu paciente, tem que ser gradual, tá? Aqui, movimentações no máximo de 1 a 2 milímetros, 1,5, então a gente mede de 1 a 2 milímetros, 1,5 no máximo, tá? A gente troca essas placas de 20 em 20 dias. Por quê? Porque a gente sabe que a movimentação acontece em 5 dias. Em 5 dias, quando o seu paciente chega no consultório, ele vai pôr a placa. A placa não vai entrar direito, vai ficar um espaço nessa placa. Conforme ele vai usando, o dente vai aumentando e a placa vai encaixando melhor. Em 5 dias, essa placa vai estar encaixada na boca dele. Ah, eu já posso fazer outra placa? Às vezes tem paciente que chega assim, ai doutora, a placa já encaixou, já posso aí moldar para a próxima? Não. A gente está trabalhando com movimentação ortodôntica, com parte óssea, com células que estão reabsorvendo e fazendo osso. Eu não posso ir correndo com isso, porque senão isso vai fazer mal para o seu paciente. No mínimo 20 dias, gente, não dá para antecipar essa movimentação. Antes, lembra quando a gente começou a fazer ortodontia e aí você viu o paciente de 30 em 30 dias? Aqui o procedimento é o mesmo. De 20 em 20 dias você vai ver esse paciente vai trocar uma placa. Como que a gente faz no nosso consultório? Marca 20 dias, molda o paciente, se ele puder ficar esperando na sala de espera, ele espera, a placa demora 1 hora para ficar pronta, porque a gente tem que esperar a presa do gesso, senão era mais rápido, ok? Então isso é muito legal. E aí quando você for moldar seu paciente, quando você for começar o tratamento, lembra daquela aula inicial que a gente falou sobre documentação? Ah tá, vou fazer um caso só de alinhador. Ah, posso fazer um caso só de alinhador sem fazer documentação ortodôntica? Eu indico que não, nós indicamos que não, melhor não. Faça a documentação ortodôntica do seu paciente, faça o traçado, pede cefalometria, ah, mas eu não vou saber cefalometria, mas tenha a documentação do seu paciente, para você poder se basear e poder planejar e poder ter um antes e um depois desse paciente. E é um paciente interessante para você colocar o alinhador, porque só com o alinhador você já vai corrigir. Você não vai precisar colocar nenhum aparelho mais, a não ser o alinhador.